vídeos anteriores, né, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre a terceira fase do desenvolvimento emocional psicossexual da criança, que é a fase fálica, que eu considero uma das fases mais importantes do desenvolvimento emocional da criança, porque é a fase onde ocorrem as identificações, né, de caráter, onde a criança adquire a identificação através do pai e da mãe, incorporando para ela fatores e características comportamentais do pai e da mãe, né? Então, essa fase é a maior importância. Ela começa em torno de 4 anos e vai até 6, 7 anos, variando de criança para criança. O que muda, né? Muda que agora a libido ela vai estar voltada para os órgãos genitais, pênis e clitóris. A criança começa a perceber as diferenças sexuais. E a pulsão, né, que é a libido que a gente fala, a pulsão sexual, vai estar voltada para esses órgãos. A criança vai começar a perceber no outro a diferença, que nem todos são iguais, porque até aí ela achava que todas as crianças eram iguais. Não tinha uma percepção dessa diferença sexual ainda. Começa a ocorrer nessa fase. A criança manipula os órgãos, ela sente prazer, ela vê que é uma área de prazer ali, e ela começa a perceber que o outro, existem crianças que são diferentes, né? E os meninos, né, percebem que ele tem o pênis e que tem crianças que não têm, as meninas não têm. As meninas percebem, já sentem, já sabem que elas não têm. Então isso incomoda a criança, isso gera um questionamento, gera fantasias, né? A criança se preocupa e ela quer saber, né? É uma fase de muito questionamento para a criança. Ela começa uma investigação em torno disso. Ela começa a perguntar, a fazer perguntas que giram em torno do assunto, mas no fundo é isso que elas querem saber, né? Sobre a concepção, sobre se o bebê está na barriga da mamãe, né? Se a mamãe estiver grávida ou de algum parente que vá à casa da criança, ela se preocupa. E como que aquele bebê, como que aquela barriga cresceu? Como aquele bebê entrou ali e como ele vai sair? Né? É a fase da concepção que preocupa a criança, que ela quer saber, ela é curiosa. E ela começa a se questionar sobre tudo a partir daí, né? O menino, ele tem uma característica do voyeurismo e do exibicionismo. Ele se mostra, né? Ele faz questão de se mostrar, de tirar o shortinho, de se mostrar para as pessoas. Ele tem essa coisa do olhar, né? Do ser visto, ver e ser visto, ser notado, né? E olhar também. Então é uma coisa que acontece muito com o menino, né? Nessa situação, nesse contexto, eles começam a desprezar um pouco as meninas das brincadeiras, não querem brincar com as meninas, elas já começam a se sentir desprezadas a partir daí, desde muito cedo, né? Por serem meninas. Então, eu acho que muitas vezes nessa questão feminina começa desde muito cedo, né, para a mulher. O fato de não ter, né, para elas, já pesa na questão psíquica para a menina, né? É uma fase em que essa investigação vai muito além. A criança, por que tem o nome de fase dos porquês? Porque a criança pergunta muito, ela é questionadora, ela vai fazer uma investigação sobre isso. E essa fase é importante, porque o resultado dessa investigação para ela vai refletir mais tarde na vida, quando ela for buscar conhecimento sobre as coisas, né? Dependendo do resultado dessa investigação aí, que para ela é importante, porque vai dar a ela um lugar no mundo que, em primeiro lugar, é um lugar sexual. Ela é homem, ela é menino ou é menina? Ela será homem ou mulher? Porque ela percebe que existe homens e mulheres. Então, esse lugar no mundo, em primeiro lugar, tem que ser um lugar sexual, né? E a questão sexual é muito importante para a criança, porque é a partir daí que forma no psiquismo da criança, independente da questão anatômica, independente de ser menino ou menina, é que forma a consciência sexual, a noção de sexualidade na criança. É a partir daí, desse contato com pai e mãe, dessa relação
que a gente fala que é uma relação edípica, é o triângulo amoroso, né? Pai, mãe e filho. O pai e a mãe são os primeiros objetos de amor da criança. E isso vai se refletir mais tarde, né? Toda a herança que ficar disso aí, desse amor pelo pai ou pela mãe, vai afetar mais tarde, né? Positivo ou negativamente, não importa. Mas vai servir de referência para a fase adulta dessa criança. Observamos que o menino, ele tem um amor pela mãe, né? Um amor, como se fosse um enamoramento dessa mãe. E a menina pelo pai. E também uma certa indisposição, uma certa raiva do genitor do outro sexo, né? Há uma certa raiva assim, do mesmo sexo, porque se o menino é apaixonado pela mãe, o pai ali é uma pessoa que está intrometida ali no meio daquela história, né? E vice-versa, se a filha se enamora do pai, aquela mãe está ali no lugar que é dela, que deveria ser dela. Tudo isso na fantasia infantil, claro, né? O posicionamento do pai e da mãe nesse momento é da maior importância, porque eles é que vão direcionar isso aí, eles que vão se colocar, né? O homem e a mulher devem se colocar como eles são um do outro, né? O namoro, né? O papai é da mamãe e a mamãe é do papai. Você é filhinho e você amanhã terá também o seu parceiro, o seu companheiro quando você for adulto. Mas o papai é da mamãe num momento e a mamãe do papai. E nós te amamos muito, nós temos uma família, né? Sempre se colocar isso, mas não só colocar em palavras, né? Colocar em atos, em atitudes, né? Esse homem considerar essa mulher como a mulher dele, né? E não como eu vejo muitos pais que ficam enamorados da filha, né? E vice-versa, muita mãe também que leva aquele filho ali, um certo enamoramento que vai para a vida inteira. E aí o que acontece, né? Mais tarde, isso aí vai ser referência para o filho. Nenhum menino, nenhuma mulher vai ser igual a mãe dele. E para a menina, nenhum homem vai chegar aos pés do pai, porque foi um amor muito grande vivido ali e correspondido, né? Então não pode corresponder, porque você vai estar alimentando uma fantasia da criança. É uma fantasia para ela. Então você sabendo disso, você não pode alimentar isso, né? Você tem que ficar claro para a criança isso, né? A mesma coisa a questão do dormir junto na mesma cama, né? Sempre habituar a criança, mesmo que isso aconteça por um tempo, mas habituá-la a ir para o quarto dela, ela saber que ela tem o quarto dela e que aquele local ali é o local do quarto da mamãe e do papai. E naquele momento a mamãe vai dormir com o papai. Isso tem que aos poucos ficar claro para essa criança, né? Essa questão edípica vai ser o ponto básico de todo o desenvolvimento emocional da criança quando adulto, né? Por isso que isso tem que ser trabalhado, né? Que a criança, quando começar a entender, ficar para ela que o papai é da mamãe, que a mamãe é do papai, ela vai deixando isso de lado, essa fase vai passando, né? Vai acabando, vai entrando num esquecimento, que vai depois entrar numa outra fase, que é a fase da latência, e isso vai ficar esquecido para a criança, né? Só vai reaparecer depois na puberdade e adolescência. Mas isso aí fica esquecido, fica para ela claro que amanhã ela vai ter um companheiro, ela vai ter um namorado como a mamãe é do papai. Então isso tem que ficar claro, tem que o pai e a mãe se posicionar para ela, claro que não vai ser perfeito, porque nada é perfeito, mas que seja da melhor forma possível, né? Que essa questão fique o máximo possível resolvida para a criança, para não gerar problemas, né, mais tarde, embora a gente saiba que tudo isso, né, quando a pessoa atua, ela atua pelo inconsciente, né? É o inconsciente que é importante, ele vai aparecer de qualquer forma, mesmo muitas vezes a pessoa sabendo de tudo isso, ela atua pelo inconsciente dela, porque é o inconsciente que comanda, né? Que comanda nossas atitudes, nossas emoções. Não adianta você querer mudar isso, porque não tem jeito. Quando a criança começa a rodear com perguntas, né, e você sabendo que no fundo ela quer saber sobre a questão sexual, sobre a questão da concepção, responda as perguntas. Não saia por evasivas, com mentiras, com fantasias, porque a criança vai perceber isso,
vai perder a confiança nos pais e se questionar por que isso, né, por que não foi dita a verdade para ela. Então responda na proporção que ela possa entender de acordo com a idade, né, e a proporção também do tanto que ela pergunta. Responde apenas aquele questionamento, não precisa ir muito além, mas também não fique muito com evasivas. Sempre procura responder. E cada criança vive essa fase de uma forma diferente, né? Claro, né? Não somos singulares, né? Cada um tem as suas questões, as suas reações, e a criança também, né? Tem crianças que vivem esse momento e essa fase de uma forma muito conturbada, né? Ela sofre muito, ela briga muito com o genitor do mesmo sexo, ela questiona muito e tudo mais. Já outras não, já outras vivem essa fase de uma forma muito tranquila, passam bem tranquilo por isso tudo, né? E isso só vai refletir, o que ela incorporou desse pai e dessa mãe, só vai refletir mais tarde, na puberdade e entrando para a adolescência, quando ela se deparar com o outro, né? O enamorado, né? O namorado e a namorada do futuro parceiro e parceira dessa pessoa. Uma coisa importante também a ser falado é a questão da identificação sexual, né, dessa criancinha, né? Ela vai se identificar sexualmente nessa fase, se identificar enquanto menino, enquanto menina, a partir dessa identificação que ela vai fazer com um dos genitores ali, ou o pai ou a mãe. Então, essa identificação, esse lugar no mundo dela, sexual, vai estar se estabelecendo a partir dessa fase, né? Independente da questão anatômica, se é menino ou menina. A cabeça, quando eu falo identidade sexual, é o que vai na cabeça da criança. Muitas vezes ela tem uma anatomia, né? Mas na cabeça ela é outra coisa. Muitas vezes ela é menino, tem um pênis, mas na cabeça ela é menina. E vice-versa. Então, essa questão vai se formar a partir daí. O que vai acontecer, né? Isso, tudo que eu estou falando, a partir dos conceitos da psicanálise. Uma outra questão também sexual, quando eu falo aqui sobre isso, essa identidade sexual, é diferente do objeto de amor, né? Você pode ter uma identidade sexual e o seu objeto de amor não está definido ainda, vai ser definido depois, né? Se ela vai gostar de alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. Isso também, aos poucos, a partir dessa idade, começa a se definir. Então, é diferente. Uma coisa é a sua identidade sexual, outra coisa é com quem você vai se relacionar, sexualmente falando. Se vai ser alguém do mesmo sexo ou não. Bom, pessoal, mandem perguntas, interajam, curtam se vocês gostarem do vídeo, se vocês acharam que foi importante para a vida de vocês. Eu, particularmente, independente de qualquer coisa, acho que é da maior importância, porque se você tiver um pouquinho de conhecimento sobre isso, né, já vai te ajudar no entender o que está acontecendo com a criança naquele momento, né? Curtam, se inscrevam no canal e a gente mandem perguntas que a gente vai respondendo à proporção que for aparecendo. Obrigada a vocês e até a próxima.